Olá, muito boa tarde. Termina esta terça-feira a semana e o ano Laudato Si, uma iniciativa do Papa Francisco para alertar para o necessário cuidado da casa comum, que é uma marca da ação e da pedagogia dos escuteiros. Convidamos, por isso, para este programa o Secretário Nacional do Corpo Nacional de Escutas para o Ambiente e a Sustentabilidade, José Rodrigues, com quem vamos falar depois de lhe mostrarmos um projeto que está a nascer em Balsamão, na Diocese de Bragança e Miranda, que tem a natureza por parceira da espiritualidade, da cultura e da saúde. Penso que o Balsamão enquadra perfeitamente aquilo que é esse hino à criação, que é também a encíclica do Papa Francisco. De facto, aqui, com toda a beleza natural que este lugar tem e que emana, é possível fazer aqui uma experiência dessa sensibilidade para a Laudato Si e explorá-la a partir daqui. Ajudar logo cada um a encontrar-se consigo mesmo. No momento em que se comemora o 6º aniversário da encíclica Laudato Si e se encerra um ano especial dedicado a este documento do Papa Francisco, a ecologia e a sustentabilidade entraram nas práticas do dia-a-dia. Em Balsamão, Macedo de Cavaleiros, a Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição é exemplo disso. Através do projeto de requalificação do convento e da sua zona envolvente, o conteúdo da encíclica saiu do papel e está a ser aplicado naquele monte sacro. É um exercício de subir ao monte, esta forma de subir para se encontrar. E nesta linguagem espiritual, termos também o desafio e a proposta do touch, tocar o mistério. E o lugar onde o céu e a terra se encontram e ajudar cada um a fazer esta experiência. E é a nossa congregação como este abraço que quer dar, que quer dispor a todos aqueles que visitam. Através da água, através do silêncio, através de toda esta natureza envolvente e, portanto, que é de facto este hino belo à criação e à beleza da criação. A beleza da criação está patente em cada passo. A sonoridade da água é uma melodia reconfortante, uma orquestra, onde cada instrumento mostra as vivências cotidianas ao ritmo deste elemento fundamental da vida. Observar a água em direção à foz naquele rio é sentir a simbiose entre a natureza e as mãos do homem. O Frei Casimiro, quando chegou aqui, acrescentou à vocação mariana esta vocação de guardiões das coisas de Deus, que a encíclica fala também. E, portanto, eu penso que é esta não só natureza, humanidade e espiritualidade. Aqui consegue respirar-se tudo isso. A ousadia de ouvirmos o silêncio envolvidos também na natureza, em que esta bela catedral que nos circunda à volta do convento, à volta de Balsamão, possa ser um meio para tocar o mistério. Temos lá embaixo todo o desenvolvimento da parte agrícola, à medida que subimos para o monte e para a espiritualidade, onde aqui é muito mais agreste em termos de natureza, porque nós vemos a vegetação muito mais rasteira, precisamente por essas características que tem também o Monte de Moraes, não é? Essas rochas ultrabásicas. Como há esta escassez de nutrientes, digamos assim, na terra, depois é enraizado naquilo que é a fé e a espiritualidade e que se acrescenta depois aqui no santuário. A relação com a natureza é o pilar essencial neste projeto que tem 3 símbolos: luz, água e o silêncio. Situado a mais de 500 metros de altitude, o convento de Balsamão
tem bem patente a simbologia conjugada entre a natureza e a arte. O venerável Frei Casimiro introduziu em 1754 os marianos em Portugal e na estátua, junto ao convento, ele aponta com a mão para o mundo, o sentido missionário. À medida que nós vamos conhecendo um pouco a história de Balsamão, que se conjuga também depois com a história dos marianos, a partir de 1754, e que nós vamos conhecendo a vida do Frei Casimiro, vamos enquadrando-a cada vez mais neste lugar. Eu acho que ele chegou aqui profeticamente e que conseguiu ler o lugar de uma forma bela e acrescentar valor àquilo que aqui já existia e transmiti-lo à humanidade. Um dos nossos sonhos é quem vem viver o sonho que viveu Frei Casimiro, parafraseando o nosso Fernando Pessoa. E eis que aqui, neste pequeno monte de 522 metros de altura, em que nos situamos no meio de outras tantas montanhas muito mais elevadas, sentimos esta beleza. E banhados pelo rio Azibo, pela Ribeira da Veiga. A Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição, fundada pelo santo Stanislau Paczynski, pretende acolher as pessoas e ajudá-las a desenvolver a sua espiritualidade centrada em Deus. No meio daquela pequena montanha, Frei Casimiro plantou a espiritualidade com um verde que se mistura com a brisa suave e a capacidade de escutar o silêncio. Essa capacidade deste lugar nos fazer sair depois em missão, não é? Nós encontramos-nos aqui e depois que somos capazes de descer, não é? E ir depois em missão, essa tal Páscoa, esse Pentecostes, não é? De ir e anunciar. Esta simbiose da natureza e de Deus, não é? E que nós nos sentimos, cada ser humano se sente nesta ligação. E com as termas queremos isso mesmo, a água como fonte de vida, até como sacramento, não é? Contribuirmos, e a Congregação abre esta pérola para toda a comunidade, termos esta pérola para contribuir para o bem-estar, para a saúde, para o cuidar, para o silêncio, para o tratamento, para a relação humana, a relação fraterna uns com os outros. Esta educação ambiental que é possível fazer a partir daqui. E, portanto, nós, aproveitando todas as potencialidades do lugar, queremos também que este projeto seja um projeto pedagógico, em que cada um venha, faça uma experiência e seja possível, portanto, transmitir aqui valores e saberes. A natureza ensina a olhar com mais profundidade e a meter a mão na massa, não apenas na produção, mas também no desenvolvimento dos dons. A encíclica Laudato Si é um autêntico compêndio que abre a porta para uma ecologia integral. Esta paz de espírito, esta paz de coração que queremos ajudar também e contribuir e colaborar que cada um faça esse mesmo caminho, esta mesma descoberta. E esta força telúrica que de facto o espaço fala e para além disso, outra beleza que encontro e que encontramos é também o envolvimento, em que cada pessoa que sobe até Balsamão e quando sai do carro ou quando vem a pé, que respira este ar, este envolvimento da natureza e depois sonha. O projeto está adequado ao lugar. Eu continuo a deslumbrar-me com Balsamão. Eu passei, esta casa é uma casa aberta e eu vim já com os meus pais como criança, integrei o grupo de jovens da congregação e sinto que há sempre um lugar a descobrir. E é isto que eu acho que vai fazer com que as pessoas nos visitem, nos cheguem aqui, conseguem perceber que há sempre qualquer coisa a mais, há sempre uma flor nova, há sempre um fruto novo, há sempre qualquer coisa de novidade. Eu vou utilizar esta expressão, talvez de oásis, respiram, encontram-se, convivem, depois descem. E essa experiência de descer e de voltar ao cotidiano com um novo alento,
com um novo compromisso, com uma nova responsabilidade, com que esta linguagem também eclesial, como que o Espírito Santo que desce sobre cada um e que os envia para se sentirem protagonistas da construção da história, do mundo, da sociedade e da Igreja, não é? E sentirmos também, então, aqui este espaço, este lugar que congrega e que acolhe. Naquele convento e zona envolvente, localizado na Diocese de Bragança-Miranda, a encíclica Laudato Si do Papa Francisco está bem visível. As palavras que o documento contém saíram do papel e estão cunhadas na paisagem. Um projeto em curso em Balsamão, apostado na valorização e proteção da natureza. E essa é também a determinação do Corpo Nacional de Escutas. José Rodrigues é Secretário Nacional para o Ambiente e a Sustentabilidade e está hoje connosco. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia neste dia de encerramento de um ano, de uma semana, mas que acredito que seja o relançamento desta causa, pelo menos para os escuteiros. Achei curioso que a primeira área abrangida pelo CNE é precisamente a educação ambiental e a conservação da natureza. Assim aparece no vosso ideário, não é? Quer isso dizer que esta é uma causa de todos os tempos? É verdade. Boa tarde e agradeço o convite e é um prazer estar aqui na Agência Eclésia a trabalhar e colaborar convosco e nesta informação importante para todos nós das ações que dentro desta área se vão fazendo. É um facto que nós, como escuteiros, desde a primeira hora, desde a fundação, desde que Baden-Powell criou o escutismo, através do livro O Escutismo para Rapazes, deu origem ao escutismo, a vivência na natureza é o nosso habitat natural, é o nosso ADN, é a forma como nós trabalhamos, é a forma como pomos em prática tudo o que trabalhamos com os nossos jovens. E é na natureza que nos sentimos bem. E é esta saudade que temos agora nos tempos que vivemos, voltar ao campo, voltar à natureza e voltar a estar nesse espaço. E por isso somos os principais interessados e os principais guardiões, digamos assim, da natureza e do meio ambiente e temos esse interesse instituído nos nossos jovens desde a primeira hora. Portanto, a sensibilização, a educação ambiental, a preocupação com o que acontece na natureza, a forma como nós interagimos com a natureza, aquilo que nós causamos como impacto a cada momento, esta necessidade permanente que hoje em dia é transversal à sociedade e muito bem, e felizmente que evoluímos nesse sentido, desde a primeira hora foi uma preocupação do escutismo no nível mundial, a forma como nós vamos ao campo, conforme temos a preocupação de fazer o menor impacto possível e fazer como Baden-Powell nos disse, deixar o local um pouco melhor do que o encontrarmos. E portanto, se assim o fizermos... Essa é a divisa de todas as atividades. Absolutamente. E quando estamos na natureza também o podemos fazer, porque há sempre algumas intervenções, no mínimo não estragar, no mínimo trazer todo o lixo que fizermos, mas às vezes conseguimos encontrar espaço de manobra para fazer alguma coisa de melhor no local em que estivermos. E se assim o fizermos, outros poderão utilizar o espaço e outros poderão usufruir e a natureza não será tão martirizada com essa utilização. Portanto, é isto que nos interessa fazer, é isto que nos interessa transmitir aos nossos jovens e isto é uma constante, é uma forma como nós trabalhamos, o método pedagógico com os nossos jovens passa muito e fez muito bem em referir que é logo a nossa primeira premissa, porque essa é uma preocupação central de toda a nossa atuação. Em causa estão mudanças de comportamentos momentâneos e mesmo que perdurem na história de adolescentes e jovens, ou estão mudança de mentalidades, olhar de forma diferente para a natureza? Completamente. E acho que hoje em dia a mensagem centra-se muito nisto e nós estamos muito centrados nesta questão de não ser um penso rápido que se coloca em algum local, mas ser uma situação que nós possamos de uma forma consistente, centralizada e pensada e ponderada, possamos atuar da melhor forma junto da natureza. Porque a questão aqui que está em causa é pensarmos que hoje em dia não basta só fazermos pequenas ações quase de cosmética que vamos fazendo, não é? Portanto, há aqui uma necessidade de nós passarmos aos nossos jovens que eles são agentes da mudança, são agentes para estar no terreno, são agentes para fazer um contributo mais direto para aquilo que possa acontecer. São exemplo para os outros e isso é importante nós consciencializarmos na nossa ação, nas nossas escolas, onde os nossos jovens estão, junto das famílias, junto das comunidades, possamos ser um agente mobilizador e catalisador dessa compreensão e dessa alteração da forma como nós olhamos para a natureza. E é importante já agora dar aqui esta questão pedagógica da forma como nós interagimos e nos preocupamos com a forma como atuamos. Porque dou aqui um exemplo prático, toda a gente poderá entender que é uma plantação, uma reflorestação, é uma ação que será sempre muito importante e todas devem ser o máximo feitas e isso não está em causa. A cada momento deve-se tentar encontrar uma oportunidade de o fazer. A questão é,
Podemos fazer a ação de reflorestação ou plantação por si só, e isso é um gesto nobre e muito importante para ajudarmos ao rejuvenescimento, à regeneração da floresta, mas esta componente que nós damos aos nossos jovens tem uma outra componente mais importante que perdura no tempo, ou seja, nós, antes de nos fazer a reflorestação, há uma preocupação de trabalharmos com os nossos jovens para eles entenderem quais são as espécies que vamos plantar, porque é que são determinado tipo de plantas e não outras, porque devem ser plantas nacionais, adequadas àquele espaço, àquele território e àquele terreno, e porque é que a importância da floresta, a importância daquela árvore em específico, o que é que ela nos produz, o que é que ela nos traz e qual é a vantagem da diversidade, da biodiversidade, da existência dessa floresta e desse espaço verde. E com esta consistência de percebermos a importância daquilo que vamos fazer, depois ir ao terreno, fazer a plantação, e aí também temos uma preocupação de tentar dar o passo seguinte, que é a preocupação com aquilo que vai acontecer a seguir. De alguma forma, se tivermos essas condições, que às vezes fazemos longe do local que habitamos, isso não é tão fácil, mas se for próximo, conseguimos fazer um acompanhamento e uma preocupação para que aquela floresta tenha sucesso, não é? E esta capacidade de envolvermos os jovens na compreensão de todo este processo, do que é uma árvore, a floresta, a importância que ela tem para a nossa vida e a forma como nós devemos protegê-las e qual é a importância até económica que essa floresta tem, isto dá uma consciencialização e uma compreensão e mais um link mais forte em relação àquilo que estamos a fazer. E isso é diferente. E o indicador não é, por certo, só o económico, não é só aquilo que a terra pode dar, há também aquilo que nós podemos dar à Exatamente. terra. De que forma é que, José Rodrigues, este impulso que o Papa Francisco veio dar ao cuidado da casa comum foi vivido pelos escuteiros, nomeadamente ao longo deste ano Laudato Si? Claro. A encíclica do Papa é uma viagem interessantíssima, tremenda, sobre esta integração, esta compreensão da ecologia integral. É um texto lindíssimo e que nos leva a aprofundar e conhecermos e olharmos para tudo isto que fazemos com olhos cristãos, não é? E olhos, com os olhos de Deus, e esta preocupação com o bem, com a criação de Deus e a preocupação que nós temos de ter nesta ligação com a natureza e que todos os seres são a criação de Deus e é a nossa responsabilidade também protegê-los como tal, é uma visão interessantíssima e que nos desperta e que nos faz refletir ainda mais sobre tudo o que fazemos numa outra dimensão, nesta compreensão da dimensão cristã. E isso é um desafio extraordinário que o Papa nos deixou. E esse legado também, nessa viagem que podemos fazer pela encíclica, também esta inventariação, esta descoberta das causas, das consequências, dos nossos comportamentos, a forma como nós interagimos, a responsabilidade que temos em todo este processo, acho que é uma mensagem que o Papa nos deixa que nos deve interpelar a todos e ser uma constante na nossa vida. E teve ações concretas durante este ano? Era aí que queria chegar. Portanto, nós tivemos aqui um primeiro momento de trabalho concreto em que trabalhámos uma dinâmica um pouco pelas ODS, pela componente dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que na prática são uma visão muito semelhante àquilo que o Papa nos desafia, a preocupação... Aos 7 Objetivos da Laudato Si, não é? Exatamente. Vão ao encontro deste processo e também pela questão de que também as Nações Unidas lançaram este desafio para os cidadãos, tal como o Papa nos desafia, já não está a falar não só para cristãos, a encíclica é dirigida a todos os cidadãos, é cada um de nós que nos devemos preocupar com isso. E, portanto, houve aqui um pouco esta tendência mais neste trabalho. Estamos, neste momento, a trabalhar esta componente da Laudato Si também nesta dimensão, envolvendo-nos também na rede da Casa Comum, portanto, partilhar com outras organizações cristãs este trabalho e aprofundamento da mensagem de Laudato Si, que tem uma dimensão extraordinária e que obriga a um aprofundamento muito concreto. Aquilo que temos feito pontualmente, existem agrupamentos que já estão a trabalhar a forma como trabalham, como incentivam os seus jovens a ir fazer algum tipo de atuação em relação à biodiversidade, a preocupação, seja de reflorestação, de que entidade já ser com este enquadramento da Laudato Si e, portanto, nem que seja também a integração das orações que o Papa Francisco nos deixa na Laudato Si, essas orações passarem a fazer parte dos momentos em que estamos na natureza e na forma como contemplamos a natureza, e essas orações ajudam-nos também nesta compreensão, nesta interiorização do que é a Laudato Si. O escotismo em casa foi um escotismo ecológico com propostas de cuidado da casa comum? Esse realmente também foi um desafio tremendo e os desafios quando aparecem ajudam-nos a superar-nos, não é? E eu penso que o CNE deu uma excelente resposta neste período do escotismo em casa, quer nas propostas que apresentou através do site e depois da componente que fizemos junto dos nossos jovens. Houve várias ações que tiveram cariz ambiental e tiveram essa preocupação de olharmos para a nossa casa e vermos o que é que nós, que estamos agora mais tempo em casa, podemos fazer que tenha impacto no ambiente, ou seja, desde a reciclagem, para reolharmos, por exemplo, para
a nossa iluminação, se podemos ou não trocar de lâmpadas que sejam mais económicas, a forma como temos a casa, se está realmente climatizada adequadamente, se não está a haver desperdício. Portanto, houve aqui uma série de áreas que deu para sensibilizar e aproveitarmos este momento que estamos em casa a olhar com mais cuidado o espaço em que nós utilizamos com a família. E isso, portanto, foi uma maneira também de trabalhar as questões ambientais. Mas realmente o Escotismo em Casa lançou desafios interessantíssimos e conseguiu fazer esta permanência de mantermos os nossos jovens focados, envolvidos, comprometidos com os escotismos e muito prontos para este momento que agora vivemos, que é a retoma e voltarmos às atividades, e que temos feito um trabalho muito profundo com equipas especializadas nas recomendações, na forma como nós preparamos o regresso às atividades, o que é que cada agrupamento deve fazer na sua sede, como deve acolher os jovens. Há um roteiro totalmente definido, e isto é importante também transmitir para dar confiança também aos pais e aos nossos jovens neste regresso às atividades, à nossa sede, em que montamos toda uma estratégia de primeiras atividades, de pequenos grupos, com todos os cuidados em termos de proteção da saúde, com o distanciamento, com a utilização de máscara, pequenos grupos, trabalhos. Obviamente não vamos voltar às atividades tão qual que nós tínhamos no primeiro momento, será uma coisa gradual, e neste momento estamos a regressar dessa forma, e acho que isso também é uma mensagem muito forte, e temos tido muita adesão. Estes primeiros agrupamentos que abriram, novamente com os jovens nas sedes, no espaço envolvente e a trabalharem, tem sido extraordinário. Acredito que com a marca do ambiente e da sustentabilidade sempre por perto, não é? Ainda mais agora temos que privilegiar a natureza, ou seja, claro, nestes tempos de regresso, as atividades são privilegiadamente ao ar livre, mais uma vez, esse é o nosso espaço natural, esse é onde nós nos sentimos bem, e é nesse espaço que também temos que cuidar e voltar a ter o máximo cuidado para que possamos utilizá-lo recorrentemente. E será para outra conversa, porque nessa já não temos tempo, mas o próximo Acanac em 2022, não é? Exatamente. O acampamento nacional, acredito que já começamos a ver informação sobre ele. Claro, e que estamos a trabalhar fortemente também a questão da sustentabilidade. Criámos equipas de trabalho, neste momento, com a preocupação de fazermos um acampamento marcadamente sustentável. José Rodrigues, muito obrigado por ter estado aqui no programa. É um gosto e obrigado pelo convite. Nesta afirmação da centralidade, da sustentabilidade e do cuidado da casa comum no ambiente dos escoteiros. Mais logo siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.